Deus que nos sustenta, que nos apoia, que nos conduz, que nos liberta, que nos cura, que nos restaura. E através de Jesus o Senhor demonstrou quão grande é o teu amor por nós. Que nesta noite o Senhor esteja ungindo a Maristela, capacitando, ó Deus, dando a ela todo o discernimento e toda a capacitação do Senhor para ela ser conduzidas tão somente pela vontade do Senhor. Abençoe todo o ministério dela, toda a casa dela, aonde ela estiver. Continue derramando tuas bênçãos na saúde dela e fazendo o teu milagre diário, em nome de Jesus. Graça e paz, Senhor Jesus, amado igreja. Amém. Pastora Natália já está pregando já? Já? Fala bem, menina. O trabalho que a Natália mencionou é um trabalho que eu já estou há 12 anos, né? Que o Senhor me deu, na verdade. Não foi nenhuma escolha minha, e Deus é um Deus que surpreende. Eu sou cabeleireira há 12 anos. Só que eu estou encerrando a carreira, Natália. Acho que você já sabe, né? O Senhor requereu de mim. E na minha vida é assim. Tudo é um tempo do Senhor. E o que o Senhor me deu como missão dentro do meu trabalho, eu cumpri. Em tempo todo o nome dele foi glorificado dentro daquele lugar. Eu costumo dizer que não importa a profissão que você tenha, você é um cristão disfarçado de professor, você é um cristão disfarçado de dentista, você é um cristão disfarçado de cabeleireiro, ou engenheiro, ou médico, ou pedreiro, ou eletricista, não interessa. Você é cristão. A sua missão é levar o reino de Deus aonde você estiver, meu querido. E eu cumpri essa missão dentro deste tempo. Eu estou no melhor tempo do meu trabalho, só que o Senhor requereu ele de mim. A prioridade agora, como o tempo é tão precioso, e é tão difícil lidar com o tempo, sendo o mesmo tempo para todo mundo, mas é difícil organizar o tempo, né? Nós ficamos às vezes sem tempo, porque não sabemos organizá-lo, e eu creio que é isso que está acontecendo comigo. Então, a prioridade agora, desse tempo na minha vida, será todo o reino de Deus. Então, mas mesmo assim, eu estarei dando assistência com pessoas como a Natália, que está há muitos anos com a gente não pode deixar de qualquer jeito, né, Patrícia? Eu fiz, então, a segunda cirurgia. Deus teve que trabalhar muito no meu coração, porque eu não aceitava que eu fosse operada novamente. Eu estava num cativeiro com a minha fé, uma fé adoecida, uma fé somente que cria no poder de Deus de fazer as coisas. E essa fé, eu não sabia que eu tinha essa fé, que hoje eu falo que é uma fé fraca, uma fé imatura, uma fé que não foi desenvolvida, uma fé que o Evangelho moderno tem cada vez mais nutrido essa fé dentro das igrejas, que é um perigo. E essa fé me dizia, me ensinava que Deus tinha que me curar, porque Ele é Deus de cura, Ele é Jeová Rafa. Eu era serva dele, dedicada, eu achava até que tinha créditos. Essa fé falsa me ensinava até isso, que eu tinha crédito com Deus, que eu era boazinha, que eu fazia tudo certinho dentro da igreja, uma religiosa, eu tinha que ser curada. Foi então que aí começa as amarras dessa fé cair por terra, que ele não me curou. Eu passei pela cirurgia novamente. E quando ele volta cercando os 2 buracos que foram retirados dos primeiros tumores. E nessa situação eu sou mandada para São Paulo. Lá em São Paulo, o médico, o chefe da equipe, fala que não teria como tirar aquele câncer, que ele ia ficar. E o que eu iria fazer ali era um paliativo. Era cercar as células malignas por um tempo. É o que eles tinham para mim, naquele momento. E quando ele fala que o câncer ia ficar, o Espírito Santo, ele me traz à memória algo que ficou esquecido, que eu não posso deixar de mencionar, que é algo tremendo. Em 2005,
antes de fazer a segunda cirurgia, quando eu entendi que Deus ia fazer a vontade dele, não a minha, então peço a Ele que falasse comigo na palavra. Senhor, fala comigo sobre essa enfermidade. Eu estou muito assustada. Fala comigo. Eu achei que o projeto tinha acabado. Ele foi e falou comigo claramente, em Zacarias, capítulo 13, nos versos 8 e 9. Na minha versão estava assim: as duas partes serão extirpadas, mas a terceira parte vai restar a mim. Eu farei passar a terceira parte pelo fogo. A provarei como se prova o ouro, e a purificarei como se purifica a prata. Você invocará o meu nome. Eu direi: eu sou o Deus. Eu entendi que os dois tumores seriam extirpados. O primeiro foi extirpado, e o segundo seria naquele momento. Extirpar estava escrito na minha versão, e é uma palavra moderna. Ela é usada na neurocirurgia. Ela é usada para retirada de tumores cerebrais, para não me deixar dúvidas. Só que ele não me deu entendimento da terceira parte. Eu pensei que a terceira parte seria o terceiro vale, um outro vale. Só que quando foi 2007, final de 2007, estou lá em São Paulo, o médico fala comigo que é o terceiro, ele ia ficar, aí eu me lembro disso. E isso vem como um conforto, porque aí eu vi que o Senhor não perdeu e não perde o controle da situação. As mãos dele estavam o tempo todo, e está o tempo todo sobre a minha vida e sobre a sua vida. Naquele momento eu descansei no Senhor. Naquele momento então, a minha fé, naquele momento começaria a ser verdadeiramente passada pelo fogo e provada. Porque eu estava diante da resposta de Deus. Da medicina não importava. Porque eu já vi medicinas enganar pessoas que o Senhor ressuscitou, que o Senhor curou. Deus é Deus do impossível, Ele faz coisas e tudo é possível para Ele, nada é impossível para o nosso Deus. Quando a medicina não importava, eu estava diante de uma resposta de Deus, que Ele não me curaria. E mais tarde eu vinha escolher, mais tarde Ele me deu o arbítrio de escolha, entre a cura e o projeto. Eu fiquei entre a cura e o projeto. Até isso Ele me deu. Mas com a maturidade da fé também que Ele estava me dando, é óbvio que eu ia escolher o que estava no centro da vontade dEle, que era o projeto. Ainda que meu coração pedisse a cura, ainda que eu quisesse ficar livre daquela enfermidade, desse monstro, desse diagnóstico, desse prognóstico terrível, ainda assim, a fé que amadureceu dentro do meu coração, e o tempo que Ele foi me preparando, e com muita paciência, eu pude usar a minha capacidade de escolha dentro do centro da vontade dEle. E isso foi maravilhoso para mim. Foi desafiador, mas foi maravilhoso. Mas eu não entendi ainda o projeto. Quando eu escrevi a primeira edição de No Vale de Barra, só foi escrita a história, mais nada. E o projeto eu fui entender depois. Projeto de almas, projeto de vidas, projeto de restauração, de cura de alma, de cura em todos os sentidos. Projeto de Deus, não meu, dEle. Eu estou aqui porque o Senhor me trouxe aqui. Ele usou pessoas para que eu chegasse até aqui, mas em nenhum lugar eu peço para estar. E eu não cobro oferta de nenhum lugar que eu estou. A minha vida eu dei ao Senhor. Eu entendi que eu estou vivendo para compreender. E a cada dia que o Senhor vai acrescentar, é um dia novo, é inédito, onde eu posso conhecer Ele um pouco mais de perto. É o melhor lugar para estarmos. Depois que eu preguei lá, foi muito bom. Eles tiveram um culto por esses dias agora, e foi mencionado o meu testemunho. E uma pessoa levantou e disse assim: mas eu não entendi. Por que Deus não quis curar? Por que Deus não quer curar? Eles estavam falando sobre fé. E é uma coisa tão difícil de entender isso, né? Mais difícil ainda do que entender é aceitar. Mas eles
21, pastor Evaldo, mimada, muito mimada, que Deus vai fazer o que você quer que Ele faça, e ponto final. Essa página eu já virei da minha vida. Eu já passei por ela. Não, eu compreendo perfeitamente quando alguém vem em mim e fala: por que você fala que Deus não vai te curar? Ele pode te curar? Pode. Mas Ele não quer. E eu amo. E Ele é bom. Jesus nunca me fez mal, Ele só me fez bem. Onde está o problema? Né? O problema está em nós. De não termos uma fé em Cristo Jesus sincera, verdadeira. E é essa palavra que eu quero compartilhar com vocês. Está em 2 Coríntios, no capítulo 13. 2 Coríntios, capítulo 13, no verso 5. Eu espero que neste momento agora nós possamos estar com os ouvidos espirituais abertos, o coração de terra boa, porque o Evangelho que eu trago não é um Evangelho de entretenimento. Você possa sair daqui com algo novo na vida. Eu já percebi pelos louvores, pelo louvamento, pelo começo do culto, que se trata de uma igreja séria, de um pastor sério, que eu não conheço. Mas a gente observa muito, como a gente tem ido em tantos lugares, e eu vou ficar muito à vontade para trazer essa palavra, porque ela falou muito do coração também, como Deus me direcionou. É uma coisa que nós não gostamos de fazer. É penoso fazer isso aqui. Que está em 2 Coríntios, capítulo 13, verso 5, quando Paulo escreve essa carta aos Coríntios, ele fala assim: examinai-vos a vós mesmos, se permaneceis na fé. Provai-vos a vós mesmos, ou não sabeis quanto a vós mesmos que Jesus Cristo está em vós? Se não é, que já estáis reprovados. Senhor, fique à vontade entre nós, fala conosco. Assim como Davi orou, nós também queremos falar. Examina-nos a nós, Senhor. Nos ajuda a fazer isso agora, Pai, em nome de Jesus. Queridos, é muito penoso você fazer uma autoanálise. É difícil. Eu conheço pessoas que fazem terapia, e é muito bom que façam por conta da indicação médica. Fazem terapia, e no processo da terapia, o terapeuta profissional ele consegue fazer a pessoa chegar em quem ela é. Vamos tirar essa máscara. E alguns vivem uma crise existencial pavorosa neste momento, porque a máscara caiu. Se vê em condução e não como gostariam de ser, e verdadeiramente como são, e neste ponto o terapeuta conta com que o paciente tome a decisão de buscar, de correr atrás, de criar uma identidade, de ser uma pessoa com valores bons, projetar coisas boas por frente. Mas muitas vezes nessa hora muitos se perdem, por causa da crise existencial, se perdem de uma maneira que não conseguem mais. Descobriram que a vida toda se enganaram, que a vida toda mentiram para elas mesmas. Eu tenho conhecido pessoas assim, estão no labirinto de um vale, não conseguem sair dele, se tornaram vítimas. Como eu disse no começo, você pode escolher como sofrer, ou sobreviver, ou ser vítima. Agora, quando Paulo chega aos Coríntios aqui, também era por carta, porque Paulo falou: se fosse na presença dele, ele ia usar de muito rigor. E quando ele abriu essa igreja em Corinto, a cidade de Corinto, era uma cidade, era uma metrópole grega, rica, e intelectualmente rica também, porém moralmente corrompida.
se vocês estão na fé, para que não sejam reprovados, a não ser que já sejam reprovados. Havia muitas pessoas dentro da igreja de Corinto, e não é diferente hoje. Havia muitos carnais e que achavam que eram crentes. Então, quando Paulo fala, examine-se a si mesmo, examine você mesmo, olhe para dentro de você e veja onde está a tua fé. Estás na fé? Ou seja, estás em Cristo Jesus? Isso é uma análise que hoje o Espírito Santo nos ordena fazer. E nós precisamos fazer. A mensagem mais enfática de Cristo Jesus, igreja, foi o reino de Deus. Ele veio trazer o reino de Deus. Quando João Batista preparou o caminho, João Batista falou a mesma coisa. Quando Jesus veio, é chegada a voz do reino de Deus. Arrependei-vos. Arrependei-vos. A mensagem de Jesus não foi o pecado. A maior mensagem de Jesus não foi o amor de Deus. Não foi o inferno ou o céu. Não foram as curas, não foram os milagres. A maior mensagem dele foi o reino de Deus. É chegado o reino de Deus. Então, quando eu estava lendo essa palavra, examinai-os a vós mesmo. Quando eu vou me examinar, a quem ou o que, a que padrão eu devo contextualizar? Então, me veio isso. Eu tenho que me contextualizar no reino de Deus. O que Deus fez, tudo que fez foi perfeito. Quando Ele criou todas as coisas foram perfeitamente criadas. Só que Ele nos concede então o arbítrio. Não é um livre-arbítrio. Arbítrio. Livre não precisa da palavra de arbítrio. Arbítrio é a capacidade de escolher entre o mal e o bem, entre o certo e o errado. Livre é liberdade. O Senhor não nos deu liberdade para escolher o mal. Quando se fala em liberdade, se fala em direito. Você e eu não temos direito de fazer o mal. Se fazemos o mal feito, seremos punidos. Há punição. Então, o Senhor nos deu arbítrio de escolha. E nós escolhemos fazer o mal. Fomos expulsos do paraíso. Tudo o que Deus fez para nós foi perfeito. Fomos expulsos. O mundo virou esse caos. Não havia nenhum justo sequer na terra. Achou Noé. Deus poderia ter destruído tudo. Na verdade, o diabo queria era provocar o juízo de Deus lá no jardim do Éden, para acabar tudo, para não ter mais nada. Ele quis provocar o juízo de Deus. Só que o que o diabo não sabia é que o sangue de Jesus já era eficaz antes da fundação do mundo. Antes que Deus dissesse haja luz, Ele disse haja cruz. É por isso que eu e você estamos aqui. É por isso que Jesus veio para consertar, para trazer o reino de Deus de volta. É chegar no reino de Deus. Que reino é esse? Que reino é esse? Ele está dentro de mim, está dentro de você. Ele é eterno. É nesse reino de Deus que nós temos que viver. Só que estão confundindo o reino de Deus. Estão fazendo uma bagunça com o reino de Deus. Eu ouvi uma história que vai exemplificar isso que eu estou querendo dizer. Um fazendeiro rico precisava fazer uma viagem. Ele chamou o caseiro, falou com eles: olha, eu vou ficar um tempo fora. Vou ficar um longo período de tempo fora. Tudo que você precisar para resolver qualquer coisa aqui, para comprar qualquer coisa, para colocar, pode comprar lá no meu nome, lá na cidade. Que ele está tudo já prontinho. Você só vai cuidar. E o fazendeiro viajou. Passou muito tempo, ele volta. Quando ele volta, ele já encontra a fazenda sem luz, sem energia elétrica. Quando ele vai entrando, a feira já não existia mais, estava derribada. A agricultura, tudo que ele tinha plantado,
cultivado não existia mais. Ele foi andando, a parte que ficava o gado, a criação, não tinha, acabou. Quando ele chegou na fazenda, a fazenda era um caos, estava tudo destruído, não tinha mais nada. E o fazendeiro levou aquele susto. O que é isso? Ele foi então à casa do caseiro. Quando ele chega lá na casa do caseiro, o caseiro tinha ele chegou, já foi vendo uma caminhonete importada na porta dele. A casa já tinha 2 pavimentos. O jardim lindo, maravilhoso, o gado estava lá. Quando ele entra, a casa toda montada, do bom e do melhor. O fazendeiro pergunta: o que é isso aqui? O que aconteceu? Não, o senhor falou que eu podia comprar para qualquer coisa que eu precisasse. Então eu fiz. Meu filho, não era para você, era para a fazenda. Olha a situação da minha fazenda. É a mesma coisa no reino de Deus. As pessoas vão até Deus buscar o seu bel prazer, para gastar em seus próprios deleites. Não entendem que o reino de Deus se resume em você olhar para os pássaros e ver que não falta nada para eles, olhar para as flores e ver que não falta nada para elas, e saber que Ele é o Deus que cuida. Só que Ele quer que nós busquemos em primeiro lugar o seu reino. E essas coisas simples que nos é necessária, o que for necessário Ele nos dará. Ele sabe o que nos é necessário. Por que andeis ansiosos? Estais na fé. A fé causa muita confusão na definição de fé. Estar na fé, estar em Cristo. Não é crer, não é ter fé no poder de Deus. Isso é fácil. Nós sabemos que Deus tem poder. Isso é muito fácil. Fé, estar na fé, é crer no caráter de Deus. É saber que este Deus, você pode confiar, você pode descansar, você vai andar com Ele, e Ele não vai te decepcionar. E quando Ele te disser não, você vai entender pela fé verdadeira. Não é essa fé falsa, não é essa fé que mata. Você vai entender que o não dele é porque não era bom, que o não dele porque não era perfeito para você, que esse não porque nos daria alívio para você. A fé verdadeira nos faz compreender que os nãos de Deus são sim de vitória. Tudo em Deus é vitória. Estar em Cristo é vitória. Não importa qual seja o vale, não importa qual o tamanho do sofrimento, em Cristo tudo é vitória. O que nós precisamos diante dele é nos arrependermos, é parar de viver uma vida medíocre na caminhada cristã e voltar para este Deus da palavra, para este evangelho do reino de Deus, e viver este reino, não de aparência. Chega de aparência. Examine-se a ti mesmo. Examinai-vos a vós mesmos. Deus não olha aparência. Me lembro daquela figueira, quando Jesus teve fome e passou por aquela figueira junto com seus discípulos, e ele foi buscar os frutos nela. O que aconteceu? Não tinha. O que ele fez? Amaldiçoou a figueira. Sabe o que isso quer dizer para nós, queridos? A figueira é uma árvore frutífera diferente das outras. Ela tem uma característica diferente. As outras árvores, elas dão a folha primeiro, depois nasce o fruto. A figueira não. Ela dá o fruto primeiro, ela dá o figo, depois ela dá a folha. Então, quando Jesus foi, obviamente já havia frutos, porque tinha folhas. Por que ele amaldiçoou a figueira? Porque era uma figueira mentirosa, era uma figueira enganosa, só havia folhas. E assim haviam visto o evangelho atraente que eles têm usado para atrair o evangelho de folhas, que não dá frutos para o reino de Deus. O reino de Deus não
dessa casa, não está dentro desse templo. Aqui é um ajuntamento. O reino de Deus está dentro de você. E isso tem que fazer uma diferença grande, enorme lá fora, porque aqui é fácil. Aqui é muito fácil. Mas lá fora é diferente. Porque a palavra de Deus fala que o reino de Deus é de justiça, de equidade, é de amor, de bondade. Quando eu vejo notícias, pesquisas, o crescimento de evangelhos que tem crescido muito no Brasil, eu fico apavorada, pastor. Eu fico apavorada com esse crescimento. Porque o crescimento do evangelho cresce, aumenta, mas cresce a impunidade, cresce a violência, cresce a corrupção, cresce os abusos, a fome, a miséria. Que vergonha! Quando houve lá atrás, séculos passados, crescimento de evangelhos, a nação toda era impactada. Todos eram impactados com esse crescimento. Porque o crescimento de evangelho implicava no reino de Deus, na sociedade, trazendo frutos para a sociedade, de justiça, de paz, de amor. É fácil viver o evangelho dentro da igreja. É fácil usar uma carteirinha de membro. É fácil, olha, tentar você mesmo se ludibriar, se enganar, ao fazer essa autoimagem hoje e pensar assim: não, mas eu canto, eu prego, eu dou aula de escola dominical, eu batizei, eu dou dízimo, eu contribuo. Não é isso que eu estou falando. O reino de Deus, quando você recebe Cristo, quando você está na fé, está em Cristo, e Cristo em você, o reino de Deus é evidenciado na tua vida, em qualquer lugar que você estiver. E isso é maravilhoso, faz toda a diferença. Isso faz toda a diferença. É para essa vida que o Senhor nos convida para viver. A vida plena, abundante que Ele fala aqui é essa. É no reino, para o reino, pelo reino. Isso é de graça. Foi pago na cruz. Para mim viver este projeto hoje, para mim ter força para falar e pregar, eu precisei viver o reino de Deus. Eu precisei entrar no tempo de Deus e viver a eternidade dele agora. Eu precisei compreender que a minha cura é eterna, que eu já estou curada para a eternidade. Isso é libertador, gente. Isso é libertador. Vamos falar essa história que eu vi de na época do apartheid na África, um africano negro converteu e ele procurou uma igreja para poder servir a Cristo. E a mais próxima dele era uma igreja linda de mármore, toda branca, muito bonita. E ele bate na porta, o pastor atende. Ele fala: pastor, é que eu convidei, eu aceitei Cristo como meu Salvador, hoje eu creio nele, e eu preciso de uma igreja para me ajudar. Ele falou assim: meu querido, essa igreja é de brancos, se você não percebeu ainda. E nós não podemos, fica muito complicado para mim. Vamos fazer o seguinte: ore por uma semana, peça a Deus para te mostrar se é aqui mesmo que Ele quer que você fique. Depois de uma semana você vem cá e me fala: pastor, deu essa palavra tranquilo, confortável, crendo que a resposta de Deus é claro que não, né? Passou uma semana ou mais dias, o pastor encontra esse crente, esse cristão na feira. Meu irmão, você sumiu, você não voltou lá mais, você não me deu a resposta. E aí, Deus te deu uma resposta? Deu, pastor. Por isso que eu não voltei lá. Eu perguntei para ele se lá era onde ele queria que eu ficasse para servi-lo. Mas o que ele te respondeu? Ele me respondeu que tem 60 anos que ele tem tentado entrar e não consegue.
Mas é a verdade. É a nossa verdade hoje. Deus não está preocupado com aparência, com quantidade. Jesus não preocupa com isso. Jesus não te deixa enganado. Por mais que Pedro se enganava, dizendo que ia com ele para a prisão, para a morte, para tudo quanto é lugar, Jesus falou com ele: não, Pedro, você vai me negar. Não, eu não vou. Vocês vão se escandalizar a mim. Não, vou para a prisão com o Senhor, vou para a morte com o Senhor. Não, Pedro, você vai me negar. Quando aquele príncipe, um dos príncipes dos judeus, né, um fariseuzão, daqueles bem, aquele fariseuzão mesmo, né, Nicodemos, foi ter com Jesus até de noite, para ninguém ver ele, e veio elogiando Jesus. Às vezes nós chegamos assim, Jesus, né, elogiando ele. Ele conhece nosso coração, ele conhece quem nós somos, ele nos amou, ele te aceita como você é. Vai ficar como você chegou até ele, não pode deixar não. Ele não deixou não. Se a graça de Deus te convenceu, te atraiu para a cruz, essa mesma graça vai transformar você. Faz essa análise aí. Se essa graça que te atraiu está progredindo na tua vida em transformar você. Então, quando Nicodemos elogia Jesus, Jesus não deixa Nicodemos enganar. Nicodemos, com tudo isso que você tem, não adianta. Você tem que nascer de novo. Jesus fala a mesma coisa conosco. E essa palavra que nos dá hoje: examinai-vos a nós mesmos. Vê se há em mim, Senhor, algum caminho, e guie-me pelo caminho eterno. Jesus está às portas, Deus. Nós não podemos nos enganar mais nem um dia, nem um segundo, nem um minuto da nossa vida, porque senão nós não temos. Se Ele tirar seu fôlego de vida agora, você vai. Se você está vivo, há um propósito na tua vida para estar vivo. Que você seja traído. Se você está sendo traído para a cruz, você vai saber e vai entender e vai aprender que a mensagem da cruz, o Evangelho é cruz, é renúncia. E para o reino de Deus estar dentro de você, o primeiro governo que tem que cair é o teu. É o teu. É o seu ego. Não são mais os seus projetos, não serão mais os seus propósitos, não serão mais os seus sonhos. A igreja mimada, que é mimada, a igreja de hoje, não gosta de ouvir isso de jeito nenhum. Eu tenho pregado em igrejas que tem placas enormes escrito qual é o seu projeto de vida. Isso é terrível. Qual é o projeto de vida que Deus tem para você? Você quer o reino de Deus dentro da tua vida? O seu governo tem que cair. Reino de Deus se resume em uma coisa: submissão, renúncia. Se você quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, toma a tua cruz e siga-me. Se perder a tua vida, achá-la. Nós temos uma vida eterna para viver com Deus. Isso aqui é muito passageiro. Não se esqueça de quem nós somos. Nós somos insuficientes, nós somos incapazes, nós somos temporários. Isso somos nós. E Deus construiu para nós uma morada eterna, um reino eterno para viver com Ele. Porque perdemos tanto tempo com tanta ansiedade e preocupação. É um dos motivos que Deus permitiu o câncer na minha vida. Porque não tem doença, não tem notícia pior na área da saúde do que receber essa. E hoje eu entendo que Ele permitiu, Ele construiu esse projeto, me fortaleceu nele, para que vocês vejam que até um câncer maligno não tem impacto na vida de quem tem uma fé em Cristo Jesus. Mas eu não tive lá ontem. Eu fui passada pelo fogo. Quando eu me examinei a mim mesmo, eu estava no fogo. O purificador
estavam comigo e me seguraram lá dentro. E as impurezas iam queimando. E queima até hoje. E vai queimar enquanto precisar. Porque a graça que nos salvou, ela é poderosa para nos transformar de glória em glória. E isso tem que acontecer na vida de quem é verdadeiramente crente, cristão. Esse é o exame que você tem que fazer hoje na sua vida. É isso que Deus nos chamou para ouvir nesta noite. Você está numa fornalha, teu vale está desse jeito, glória a Deus. Você não vai ficar 1 minuto a mais, nem 1 minuto a menos neste fogo, mas Ele vai te purificar. A tua fé está sendo provada, meu querido. Ah, mas está doendo, sei, dói. Ah, mas está difícil, eu sei. A palavra não disse que seria fácil. No mundo tereis aflições. Tem bom ânimo, Ele venceu. E você vai ficar até o momento que Ele quiser tirar, para sair um vaso de honra, um vaso para Ele colocar dentro dele o poder dele, a excelência do poder dele. Essa é a razão da nossa fé. Viver para Ele, por Ele, nele. É chegar na voz do reino de Deus. Arrependemos. Convido a igreja a ficar de pé. Os possam fechar os olhos. E neste momento, cada um de nós saiba que estamos agora diante de Deus poderoso, Deus misericordioso, que criou todas as coisas, que enviou Jesus a nós e o teu reino junto. Nós estamos diante dele. Examina você mesmo. Se você está no cativeiro com um pecado oculto, confesse teu pecado a Jesus agora. Arrependa-se. Hoje ainda é tempo. Hoje ainda você tem tempo. É tempo de se aproximar de Deus. O Senhor te deu esse dia, querido. Muitos não acordaram nesse dia, mas você acordou. Examina você mesmo. Como Davi disse, Senhor, me examina. Olha para dentro de mim. Peça isso ao Senhor agora. O Espírito Santo vai andar com você agora, dentro de você, no teu autoexame. Se coloca diante do Senhor, meu querido. Peça a Ele, Senhor, fique à vontade na minha vida. Queima as impurezas da minha vida. E faça um vaso novo. E Deus vai fazer, irmãos. Igreja de olhos fechados. Se hoje você aqui entrou e percebeu que a tua fé não está em Cristo, que a tua fé, que a fé que você vive nela, não vai te levar para o céu, que essa fé que você descobriu que tem hoje é uma fé perigosa, e que você quer agora estar em Cristo Jesus, ter uma fé verdadeira, uma fé que te faz descansar nele, no que Ele é, não no poder dele que Ele pode fazer, mas no que Ele é. E você quer sair de aqui hoje aliviado, com esperança renovada de salvação. Aonde você estiver, não vou pedir para você vir aqui na frente. A igreja está de olhos fechados. Quem vai te contemplar, quem está te contemplando, é o Senhor, é o nosso Senhor. Levanta a tua mão, para que Ele veja, para que o mundo espiritual veja. Amém, querida? Pode abaixar a tua mão. Amém, querida? Pode abaixar a tua mão. Amém, pode abaixar a tua mão. Glória a Deus. Amém, pode abaixar a tua mão. Pode abaixar a tua mão. Pode abaixar a tua mão, querida. Isso aí é o Espírito Santo que está fazendo essa obra do Espírito Santo. O que Ele quer de nós é que sejamos cidadãos de um reino eterno, não do reino deste mundo, porque este mundo já é maligno. Este mundo já é maligno.
Jesus, ele fala, aí vem o príncipe deste mundo e nada ele tem em mim. Ele não quis dizer, eu não tenho nada com ele e ele não tem nada comigo. Ele não disse isso, ele disse, nada ele tem em mim. Satanás olhava para Jesus e não via ali uma lacuna sem ser preenchida por Deus. Satanás não encontrou apoio em Jesus para destruí-lo. Assim, da mesma forma, essa graça que nos salvou faz em nós também. Estamos em Cristo Jesus, escondidos no sangue dele, para que Satanás olhe para mim e para você, e nada ele tem em mim, nem você, e nem em você. É nisso que consiste o reino de Deus, não de comida e bebida, mas de eternidade. Vocês levantaram as mãos para o Senhor, que esta aliança possa ser selada com o sangue de Cristo Jesus. E você venha nutrir essa fé a partir de agora. Venha amadurecer essa fé. Não tenha medo do Senhor passar com você nos vales. Ele vai passar com você. Não tenha medo de entrar no fogo. Ele vai te segurar nele. Em momento nenhum ele vai te desamparar. Em momento nenhum Deus só nos faz bem. Deus só nos faz bem. Pai, em tuas mãos eu entrego a tua igreja. Muito obrigada por este momento, Santo Espírito de Deus. O Senhor preparou para nós. Nos deu a oportunidade de examinarmos a nós mesmos. Ó Deus, muito obrigada. É difícil, Senhor. É penoso, é doloroso, meu Pai, saber que estamos longe do Senhor. Saber que não estamos agradando. Saber que estamos entristecendo e envergonhando o teu Evangelho. É muito triste, é muito difícil. Mas ainda é tempo, Deus. Oh, Senhor, ainda tem. A porta está aberta e nós te louvamos por isso. Muito obrigada.